Acompanhe o desenvolvimento da Cidade do México, capital do México. Para um melhor entendimento, vamos dividir o vídeo em 3 partes. Parte 1. Como surgiu a cidade? Muito antes de existir como Cidade do México, aquele território era o coração do Império Mexica. No ano de 1325, no meio de um vasto lago cercado por montanhas, um povo nômade encontra o sinal que acreditava ser uma profecia divina. Uma águia pousada sobre um cacto, devorando uma serpente. Ali nasce Tenochtitlan. Os mexicas, conhecidos depois como astecas, constroem uma cidade impressionante sobre ilhas artificiais. Criam canais, templos monumentais e um centro político poderoso. No coração da cidade está o Templo Maior, símbolo religioso e político do Império. A localização não era simples. Clima de altitude, verões chuvosos e invernos secos. Mesmo assim, a cidade próspera. Agricultura flutuante, comércio intenso e organização militar transformam Tenochtitlan na capital mais poderosa da Mesoamérica. Era uma sociedade estruturada, com hierarquias, rituais religiosos e expansão territorial constante. Mas essa prosperidade atrairia forças externas. Tenochtitlan rapidamente se torna uma das maiores cidades do mundo no século XV. Estima-se que, por volta de 1519, sua população estivesse entre 200 mil e 250 mil habitantes, número comparável às grandes cidades europeias da época. A economia era baseada em agricultura intensiva nas chinampas, comércio regional e tributos cobrados de povos submetidos. O Império Mexica expandiu-se por meio de guerras de conquista. Povos rivais eram obrigados a pagar tributos em alimentos, tecidos e metais. Em 1519, chega ao território o conquistador espanhol Hernán Cortés. Em 1521, após um cerco devastador, fome, epidemias de varíola e alianças indígenas anti-mexicas, Tenochtitlan cai. A destruição é quase total. Em 1535, a cidade é formalmente transformada na capital do vice-reino da Nova Espanha. A nova cidade do México é construída sobre as ruínas indígenas. Templos são substituídos por igrejas. O traçado urbano segue o modelo espanhol. Durante os séculos XVI e XVII, a cidade se torna o centro administrativo mais importante da América Espanhola. A riqueza vinha principalmente da mineração de prata em regiões como Zacatecas e Guanajuato. A Cidade do México funcionava como centro financeiro, religioso e comercial. Sobre a escravidão, houve escravidão indígena nas primeiras décadas pós-conquista, apesar das tentativas de proibição pelas leis novas de 1542. Também houve escravidão africana. Registros coloniais indicam que milhares de africanos escravizados foram trazidos para a Nova Espanha entre os séculos XVI e XVII. Na capital, atuavam principalmente em serviços urbanos, construção, trabalho doméstico e oficinas. A sociedade colonial era estratificada. Espanhóis peninsulares no topo, crioulos mestiços indígenas e africanos escravizados na base. Em 1810, começa a Guerra de Independência do México. Em 1821, a Cidade do México é tomada pelo exército trigarante e o país declara a independência da Espanha. Mas a independência não trouxe estabilidade. O conflito com os Estados Unidos. Após a independência, o México herdou um território imenso, incluindo o atual Texas, Califórnia, Novo México e Arizona. Em 1836, o Texas declara a independência do México. Em 1845, os Estados Unidos anexam o Texas. A disputa territorial leva à Guerra Mexicano-Americana, de 1846 a 1848. Em setembro de 1847, tropas norte-americanas invadem e ocupam a Cidade do México. A Batalha de Chapultepec, em 13 de setembro de 1847, marca o momento mais simbólico da invasão. Em 1848, com o Tratado de Guadalupe Hidalgo, o México perde cerca de 55% de seu território original. A fronteira passa a estar muito mais próxima do centro político mexicano. Esse trauma territorial
molda profundamente a identidade nacional. Entre 1876 e 1911, durante o governo de Porfírio Dias, a cidade passa por forte modernização. Ferrovias, iluminação elétrica e crescimento industrial. Mas a desigualdade social aumenta. Em 1910, começa a Revolução Mexicana. A capital torna-se palco de disputas entre facções revolucionárias. A Constituição de 1917 estabelece direitos trabalhistas e reforma agrária. No século XX, especialmente entre 1950 e 1980, a cidade vive crescimento explosivo. Milhões migram do campo para a capital. Em 19 de setembro de 1985, um terremoto de magnitude 8.0 atinge a cidade. Estimativas oficiais apontam milhares de mortos, embora números independentes indiquem mais de 10 mil vítimas. O desastre revela corrupção e fragilidade estrutural. A cidade sobrevive e se reconstrói. Parte 2. Turismo e áreas importantes da cidade. A estrutura urbana da Cidade do México nasce exatamente sobre as ruínas de Tenochtitlan. O centro histórico preserva essa sobreposição de civilizações. O Zócalo, oficialmente chamado Plaza de la Constitución, é uma das maiores praças públicas do mundo. Desde o período azteca, essa área é o coração político da região. Ao seu redor estão edifícios que representam diferentes fases da história mexicana. A Catedral Metropolitana da Cidade do México começou a ser construída em 1573 e foi concluída apenas em 1813. Sua arquitetura mistura estilos renascentista, barroco e neoclássico. O edifício foi erguido sobre o antigo Templo Maior, simbolizando a substituição do poder religioso indígena pelo catolicismo colonial. Devido ao solo instável do antigo lago Texcoco, a catedral sofre afundamentos ao longo dos séculos, um reflexo literal da cidade construída sobre água. Ao lado está o Palácio Nacional, sede do Poder Executivo por séculos. Em seu interior estão murais de Diego Rivera, que retratam a história social e política do México, desde as civilizações indígenas até a Revolução Mexicana. A poucos metros dali estão as ruínas do Templo Maior, descobertas oficialmente em 1978, após obras de infraestrutura. O sítio arqueológico revelou camadas profundas da antiga capital mexica e mudou a compreensão histórica sobre a cidade pré-hispânica. Existem outros pontos turísticos no local. Se quiser ver mais, escreva turismo nos comentários. Parte 3. Gastronomia, cultura e migração. A gastronomia da Cidade do México nasce do encontro entre a culinária indígena mesoamericana e os ingredientes trazidos pelos espanhóis após 1521. Antes da conquista, milho, feijão, abóbora, pimentas e cacau formavam a base alimentar. O milho era central na vida social e religiosa, e as tortilhas já eram consumidas há séculos. Com os espanhóis entram carnes, arroz, trigo e novas especiarias. Essa fusão molda a cozinha mexicana atual. Entre os pratos mais populares está o taco ao pastor, criado no século XX com influência de imigrantes libaneses. A carne de porco marinada é assada em espeto vertical e servida com abacaxi sobre tortilha de milho. Os tamales têm origem pré-hispânica e continuam presentes no cotidiano. Já o mole combina ingredientes indígenas e técnicas coloniais, representando a complexidade da culinária mexicana. O pozole, uma sopa espessa de milho e carne, também tem raízes antigas e permanece tradicional em celebrações. A comida de rua é parte essencial da identidade da cidade. Quesadilhas, elotes e tlacoyos movimentam a economia informal e fazem parte da rotina urbana. Culturalmente, a capital mantém forte religiosidade católica, especialmente com a devoção à Virgem de Guadalupe, ao mesmo tempo em que preserva tradições indígenas no Dia de los Muertos. A proximidade com os Estados Unidos influencia profundamente a sociedade mexicana. Milhares de pessoas tentam atravessar a fronteira ilegalmente todos os anos, inclusive brasileiros. As rotas mais perigosas
passam pelo deserto de Sonora e pelo Rio Grande. Segundo dados da Organização Internacional para as Migrações, nos últimos anos, mais de 700 mortes anuais foram registradas na fronteira México-Estados Unidos em alguns períodos recentes. Muitos migrantes contratam traficantes conhecidos como coiotes, que cobram valores que podem ultrapassar 5 a 10 mil dólares por travessia. Esses grupos operam ilegalmente e frequentemente abandonam pessoas no deserto. O calor extremo, a desidratação e a violência de grupos criminosos tornam a travessia uma das mais perigosas do mundo. Esse fenômeno impacta famílias da Cidade do México e de todo o país. A busca pelo chamado sonho americano é motivada por desigualdade econômica, falta de oportunidades e redes familiares já estabelecidas nos Estados Unidos. Cidade México chega ao presente como uma cidade construída sobre império, conquista, invasões, revoluções e migrações. Uma capital que já foi centro do maior império da Mesoamérica, ocupada por potências estrangeiras, devastada por terremotos e ainda assim transformada em uma das maiores metrópoles do planeta. Muito obrigado aos novos membros do canal Memória das Cidades. Clique em Seja Membro e assista a vídeos exclusivos. Eu te espero na próxima cidade. Se inscreva para continuar conectado ao nosso conteúdo.